Então, turma, mais uma vez, boa noite. Iniciando a gravação da nossa aula aqui. Hoje a gente vai fazer a correção da prova, para tirar qualquer dúvida quanto àquelas questões, tá? Primeira questão da prova aí era uma questão aberta, uma questão discursiva, né? Então, a gente tinha aí 3 letras. Então, a gente tinha 3 exercícios na primeira questão. O objetivo nosso aí era escrever a expressão booleana para cada um desses circuitos lógicos. Então, eu vou começar pela letra A. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é identificar cada uma dessas portas. Primeira porta ali, uma porta OR. Segunda porta, uma porta AND. Para a gente fazer a representação através da expressão lógica, a gente precisa fazer uma leitura da esquerda para a direita, né? Então, primeira porta lógica minha aqui, eu tenho como saída A mais B. Segunda porta lógica, que é uma AND, eu tenho como entrada o meu A mais B. E como eu estou numa porta AND, é uma multiplicação com a minha segunda entrada aqui, que é C, e minha terceira entrada, que é D. Então, a representação lógica final, o valor de Y, né, é este daí. Ok? Tem dúvida nessa aí? Podemos seguir. Ok, tranquilo. Beleza. Letra B, mesma ideia. Vou identificar as portas primeiro. Uma porta OR, uma porta NOT, outra porta OR e uma porta AND. Nessa primeira porta OR, eu tenho como saída A mais B. Nessa porta NOT, eu tenho como saída C barrado. Nessa porta OR, que é a nossa segunda porta OR, eu vou ter como saída o C barrado mais D, que é o D que está entrando aqui. Então, C barrado ou D. Quando eu tenho AND, eu vou ter A mais B, que multiplica C barrado mais D. Okay? Poderiam fazer a distributiva aqui, né? Fazer essas multiplicações aqui. Mas só ia dar mais trabalho. Essa aqui já está correta, já é uma resposta correta. Tá bom? Letra C. Começamos aqui com uma porta AND e uma porta OR. Então, da porta AND eu tenho A vezes B. A vezes B. Ou C. Não preciso colocar esse parênteses aqui, porque já é uma multiplicação, ela vai ser feita primeiro. Se eu colocar também, não está errado, porque o resultado é o mesmo, tá? Então, o valor de Y relacionado a cada um desses circuitos lógicos. Tem alguma dúvida quanto a essa questão? Vou partir agora lá para a nossa questão. Eu separei aqui como número 9, né? Na prova de vocês, essas questões não estavam necessariamente na mesma ordem. Nem entre vocês, muito menos na ordem que eu estou apresentando aqui, tá? A segunda questão aberta era essa daí, ó. Eu tinha um circuitinho lógico. Figura deste problema mostra o diagrama de um circuito de um alarme de automóvel. Então, esse circuito lógico aí é direcionado ao alarme. Dentro do circuito lógico,
a gente não sabe o que que tem, porque a gente que vai desenvolver essa lógica, tá? Esse alarme vai tocar a partir de determinada condição. A gente tem 3 chaves. Então, ó, uma chave aqui, 2 chaves aqui e minha terceira chave. Observem, por exemplo, que cada uma dessas chaves tem uma alimentação de 5 volts na parte de cima e uma alimentação de terra na parte de baixo. Portanto, 0 volts. Elas são idênticas todas nesse sentido. A primeira chave diz respeito à situação da porta. Então, quando a porta está aberta, a minha chave vai estar conectada aqui em cima, com uma alimentação de 5 volts, o que indica nível alto. Quando a minha porta estiver fechada, a minha alimentação, a minha chave, está fechada aqui embaixo. Portanto, quando ela está fechada, eu vou ter como resultado 0. Tá? A mesma ideia para a ignição. Quando a minha ignição está ligada, alimentação de 5 volts, então 1. Quando minha ignição está desligada, ligada no terra, então 0. Última análise nossa, quando o farol está ligado, eu terei nível 1. Quando o farol está desligado, eu terei nível 0. Então, por enquanto, só interpretando o desenho aí e interpretando esse circuito. Essas 3 chaves vão ajudar a gente a identificar e o exercício é: projete um circuito lógico com essas 3 chaves como forma de entrada, de forma que o alarme seja ativado sempre que ocorrer uma dessas seguintes condições. Sempre que acontecer uma dessas seguintes condições. Então, eu já tenho de cara aqui uma porta ou, né? Uma condição ou outra, tá? Isso daqui vai ativar o meu alarme. Isso daqui ativa o meu alarme. Então, vamos desenhar essas 2 condições. Primeira condição aqui, ó. Vou puxar cá para cima para a gente fazer ela aqui em cima. Faróis estão acesos. Farol aceso, eu vou colocar aqui como F. I, se é I, é uma porta END. Ignição está desligada. Então, chegamos à conclusão que eu tenho como entrada farol, eu tenho como entrada ignição. Eu vi que é uma porta END. Agora vamos fazer o teste. Farol aceso é 1. Vamos dar uma limpada aqui. Farol aceso é 1. Beleza. Ignição desligada. Ignição desligada é 0. Então, para essa ignição funcionar nessa porta END, antes da ignição aqui, chegar na porta END, eu tenho que ter uma negação, né? Ou se a gente for desenhar a nossa porta lógica de negação, eu tenho que ter uma porta NOT aqui. Beleza essa primeira parte? Quando o meu farol estiver ligado e o carro estiver desligado, ou seja, a ignição estiver desligada, a minha saída aqui é nível alto. Então, essa porta está
me dando um nível alto, me avisando quando o farol está ligado e o carro está desligado. Ok até aí? Ok. Vamos fazer o complemento, vamos fazer o circuito da segunda condição. Segunda condição me dá como entrada porta e ignição. A gente tem também uma porta end, né? Ele quer uma coisa e outra. Então, a gente tem porta end também. Se eu só ligar aqui, vamos fazer o teste. Se vai funcionar legal pela lógica que nós estamos pensando. Porta aberta é nível 1. Ignição ligada também é nível 1. Ignição ligada é nível 1. Tá? Eu fiz a análise de porta no primeiro, né? Farol aceso, nível 1. Não, tá certo também. Então, porta aberta é nível 1. Ignição ligada também é nível 1. Então, quando esse carro tiver com a porta aberta, no mesmo instante em que ele estiver ligado, a minha saída aqui vai ser nível 1. Tá bom? Então, esses dois circuitos aí são referentes a cada uma dessas condições. O que, que a gente quer? A gente tem que conectar isso numa porta ou. Porque o alarme vai tocar quando uma coisa ou outra acontecer. Então, a gente vai ter que colocar a saída dessas duas portas como entrada da nossa porta ou. E o resultado dessa porta ou liga o alarme. Bom? Resposta final. Circuitinho que resolve este problema aí, circuito lógico. Este aí. Tem alguma dúvida, pessoal, quanto a essa questão? Tranquila? Deu para entender? Deixa eu pegar aqui a próxima que eu quero. É a que eu acho que era a mais difícil da prova. Questão 6 está na tela? Sim. Sim. Essa aí, para mim, era a questão mais difícil da prova. Tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas a prova foi planejada para essa questão aí ser a mais difícil. Mas por quê? Porque envolve muitos conceitos, tá bom? Figurar acima é um circuito de um chip 7483. Esse chip 7483 é o que a gente chama de somador. O que um circuito somador faz? Soma. Basicamente soma. Tá? Esse circuito ele vai operar com dois números.
um número A, que está aqui em cima, um número B, que está do lado de cá. Então, quando eu escrevo assim, A3, A2, A1, A0, eu estou representando cada posição dos meus bits. Se eu tenho um número 1010, o A3 é 1, o A2 é 0, o A1 é 1 e o A0 é 0. A mesma ideia vale para o B, tá bom? Quando a gente soma esses números, então eu estou somando aqui, ó, A1, A3, do maior para o menor, A2, A1, A0. Quando eu vou somar com B, eu também vou estar somando dessa forma aqui, bit sobre bit. Então, isso daqui seria a soma binária que esse circuitinho aí faz. É a mesma ideia de soma que a gente tinha para trabalhar com números binários. Tá? A pergunta é em cima de A e B. Então, vamos lá. As variáveis A, B e S, de forma que o meu resultado, S, é esse bit S3, S2, S1, S0. Ou seja, esse é o resultado da operação. Esse carry, deixa eu só ver a imagem que eu pus na foto, na prova lá para vocês. Só para ver se não tá com essa distorção ali do C0. Ah, beleza. Na prova de vocês eu já dei uma arrumada em algumas coisas para melhorar. Esse carry da operação, eu já chamei com um nome que vocês facilita a identificação. É o excesso. É quando a gente tem o vai 1 daqui. Né? Então, se isso daqui deu mais de 10, vai mais 1 aqui. Então, a gente representa isso no resultado da operação como um carry. E a gente chama esse carry, esse excesso, de C0. Então, o meu número de resultado é este daqui. Tá? Outra coisa que na prova eu coloquei outra imagem para vocês. Isso daqui é C0. Né? Eu já arrumei na imagem da prova lá. Ó. C0, C0. Então não tinha esse underline lá não. Tá bom? A questão é: analise essas três afirmações com base nesse somador e vamos falar o que é verdadeiro e o que é falso. Se eu tenho A maior do que B, está falando que se eu tenho A maior do que B, o meu carry é sempre maior do que 1. O que a gente tem que ter cuidado nesse exercício é isso daqui, ó. O meu número B vai ser somado só aqui dentro. Antes dele ser somado, ele está sendo invertido. Tá? Antes dele ser somado, ele está sendo invertido.
Então, na realidade, a gente está somando A mais B barrado. Bom, na realidade, a gente está somando A mais B barrado. Então, vamos fazer essa análise de cada situação aqui. Primeira situação. Se o meu A é maior do que B, vamos pegar aqui qualquer exemplo. Por exemplo, 1 mais 0. Esse carry, ele só existe se a soma é maior do que... Vamos falar em decimal, tá? Então, como eu estou falando em decimal, é maior do que 15. Esse carry só existe se a soma é maior do que 15 em decimal. Ou se a gente falar em binário, se a soma é maior do que 1. Tá? Por quê? Porque é a situação de que vai 1. A gente vai precisar de um bit a mais para representar números maiores do que isso. Tá? Então, se eu tenho A igual a 1, B igual a 0, eu tenho A maior do que B. Só que eu não estou somando com B, eu estou somando com B barrado. Então, na realidade, eu estou somando A mais 15, que é o B barrado, né? Por que 15? Esse 15 aqui é B, é 0. Então, B barrado é 1 em binário, mas em decimal, 15. Quando eu somo 1 mais 15, 16. Deu maior do que 15, então faz sentido. Toda vez que o meu A for maior do que B, isso vai acontecer. Tá? Porque se eu considerar o menor B possível, ele sempre vai ter a negação dele igual a 15. Se eu for aumentando o meu B para diminuir esse valor de negação dele aí, eu vou precisar aumentar o meu A para garantir que o meu A, ó, seja maior do que B. Então, essa soma sempre vai dar mais do que 15. Tá? Essa soma sempre vai dar mais do que 15. Então, a primeira aqui, verdadeira. Como é que tá aí? Deu para entender isso? Deu para entender essa primeira análise? Assim você explicando, esclareceu um pouco, Lucas, mas essa questão eu não tinha entendido de jeito nenhum. Tive que chutar essa questão aí. Essa era a questão mais difícil da prova, Marcelo, porque você vê a quantidade de conceito que eu estou usando aqui, né? Tudo conceito que a gente já viu, mas é muita coisa que a gente precisa lembrar e ir associando, tá? Deu para entender a primeira situação? Vamos analisar a segunda? Vamos lá para a nossa segunda situação. Segunda situação agora, ele faz uma análise para se B menor do que A. Desculpa, se B maior do que A. Então, eu vou considerar que o meu A aqui é 0. Eu estou somando com B.
Eu vou somar com o menor B, que é maior do que A, que é logo em seguida, que é 1, já que o meu A é 0. Tá? Só que, na realidade, eu não quero uma soma de A com B. O meu circuito está somando A com o contrário de B. Se eu for escrever isso aqui em binário, 0 mais 0, 0, 0, 1. Só que a negação disso daqui vai ser 1, 1, 1, 0. Então, na realidade, eu estou somando 0, 0, 0, 0, mais, 1, 1, 1, 0. Vou ter como resultado 1, 1, 1, 0. Isso daqui em decimal, 14. Tá bom? Isso aqui em decimal, 14. Observem aqui, se eu fizer B menos A, o meu B é 1, menos A, que é 0. Isso daqui dá 1. Então, no primeiro teste que a gente fez, isso daqui já não bateu com isso, que é o resultado que eu tenho. Eu poderia testar outro número para garantir. Mas se já não valeu para um teste, é sinal que a minha segunda aqui não é verdadeiro para tudo. E ele está falando que para todo B maior do que A, aquilo ali seria verdade. E não é. Ok, a segunda situação. Ok? Podemos analisar a terceira? Terceira situação me fala que A igual a B. Então, vou fazer uma primeira análise aqui. 0, 0, 0. Só que eu estou somando A mais B barra. Então, ao invés de somar 0, 0, 0 com 0, 0, 0, eu vou somar 0, 0, 0 com 1, 1, 1, 1. Tá? Quando eu faço essa soma, o meu resultado é 1, 1, 1, 1. Portanto, 15 em decimal. Qualquer soma que eu fizer para valores de A igual a B, meu resultado vai ser 15. Vamos testar outro número aqui? Se eu usar A igual, por exemplo, 1, 0, 1, 0, o meu B vai ser o quê? 0, 1, 0, 1. Lembrando que nesse caso da letra C, o B é o contrário do A. Quando eu somo, 1, 1, 1, 1. Então, todas as situações em que A igual a B, a minha soma aqui vai ser igual a 15. Bom, não preciso nem analisar isso daqui. Já vi que isto é falso. Então, como alternativa correta, o que restou é a letra A, que é a nossa primeira afirmação que está correta, e somente ela. Beleza? Essa aí era a questão mais complicada da nossa prova. Percebam que são muitos conceitos envolvidos, tá? E essa daí era para fazer vocês quebrarem a cabeça mesmo. Podemos seguir?
Vamos lá. Pode, Lucas. Não, tranquilo, Marcelo. Estava mexendo um pouquinho um monte de aba que está aberta aqui. Questão agora. Na minha contagem aqui, na realidade eu vou fazer o seguinte. Eu já resolvi a 1 e a 9 que eram abertas. A 6 que eu disse que era mais complexa. Então vamos seguir a ordem agora. Questão 2, 3. Questão 2. CLP é um dispositivo capaz de armazenar instruções destinadas a sistemas automatizados. É uma característica, uma afirmação aí. Ser inadequado às funções de controle? Concordam com isso? Eu tenho um negócio que chama controlador e ele é inadequado à função de controle? Não faz sentido, né? Então, primeiro aqui, não faz sentido. Ele é totalmente adequado às funções de controle. Ele foi desenvolvido para as funções de controle. O CLP possui grande limitação na realização de cálculos? Também não. Ele tem um processador. O processador faz cálculos muito mais rápido que qualquer um de nós. Tá? É a função do processador fazer cálculos, né? É uma característica do CLP possuir recursos de comunicação em rede? Sim ou não? Sim. Inclusive, vocês têm uma disciplina que é redes industriais, que basicamente é para a gente fazer os outros elementos conversarem com o CLP, né? Então, é uma característica. Só para a gente continuar negando as outras, não tem unidade central de processamento? É uma das partes, né? A gente tem o CLP como um dispositivo no qual não é recomendável a manipulação de dados? A gente não faz manipulação de dados em CLP? Também não, né? Ele pega esses dados, trata, executa o programa e faz uma ação dentro do processo de acordo com os dados. Então, número 2 aí, letra C. A número 3 eu fiquei decepcionado. A número 3, confessem para mim, vocês digitaram o enunciado, apareceu um site lá com uma resposta que era... A resposta que estava no site lá era... letra C. E vocês talvez nem leram a questão e marcaram a letra C. Essa é uma questão que foi anulada num concurso. E eu fiz uma modificação para ela passar a ser correta, né? Porque a gente tem aí, primeira etapa do ciclo de scan, é a atualização das entradas. Depois que atualiza as entradas, executa o programa.
Depois que executa o programa, ele faz o diagnóstico e, por fim, atualiza saídas. Tem essa opção aí? Não. É porque eu tô com a prova antiga, né? Vamos tirar um print lá da prova de vocês. E aí vocês comparem exatamente onde que eu fiz a modificação. Essa questão 3 estava num concurso da forma que eu mostrei para vocês antes. Tá? Ela foi anulada, porque não tinha resposta certa. Eu fiz uma pequena modificação na letra A, onde eu mudei saídas por entradas. Né? É o ciclo que a gente viu lá no slide. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar ele aqui. Na aula 1 ainda. No slide 14 da aula 1. Foi esse slide aí, ó. CLP funciona através de um processo repetitivo chamado ciclo de varredura. CPU faz a leitura dos estados das entradas, executa o programa, diagnóstico interno e atualização dos estados de entrada e saída. E a gente tem lá um esqueminha para mostrar esse ciclo acontecendo. Tá? A questão é que o primeiro passo é a leitura das entradas. Para depois executar o programa, depois fazer o diagnóstico com comunicação e depois atualizar as saídas. Tá? Teve muita gente que errou essa questão marcando a alternativa C. Ou seja, começou o processo pela atualização das saídas. Mentira, letra B aqui, ó. Começou o processo pela atualização das saídas. Depois que executou o programa, depois que atualizou as entradas e depois que fez um diagnóstico. Não faz sentido, tá bom? A gente primeiro pega a informação do que está acontecendo no processo, executa o programa com base nessas informações, faz o diagnóstico e a comunicação com os dispositivos de saída e atualiza essas saídas. Tá? Esse é o ciclo de scan. E o CLP fica repetindo isso infinitamente. Então, número 3 aí, alternativa. Na realidade, acho que as alternativas se embaralhavam também, né? Mas da forma que eu apresentei para vocês aqui, seria a primeira. Questão minha aqui é a 4. Questão 4 tranquila, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar cada situação. Primeiro para A igual a 1. B igual a 0. E C igual a 1. Então, esse exercício é o seguinte. Eu tenho esse circuito. Um circuito lógico aqui.
Esse circuito tem 8 combinações diferentes de entrada. Só que nós vamos considerar só essas 3 combinações. De acordo com essas 3 combinações, qual que vai ser a saída? Tá? Então, vamos fazer a análise ali, ó. Para a primeira combinação, que é A1, B0, C1, então, estou fazendo a análise para essa primeira combinação. Eu vou ter que, quando eu inverto 0, ele vira 1. Quando eu inverto 1, ele vira 0. Eu estou fazendo uma porta ou de 0 com 1, então meu resultado é 1. Esse 1 vai passar numa porta negativa e vai virar 0. Aqui eu tenho uma porta AND. Se eu tenho uma porta AND em que eu tenho chegando um 0 nela, eu não preciso nem saber quais são as outras entradas. Se está chegando 0 na AND, é sinal que o resultado da AND é 0. Bom? Então, na primeira aqui, eu tenho como resultado 0. Vamos fazer a análise da segunda. A segunda, o A é 0, o B é 1 e o C também é 1. Então, o 0 passando pela negação vira 1, o 1 passando pela negação vira 0. Quando eu tenho um OU de 1 com 0, meu resultado é 1. Quando esse 1 passa pela negação, ele vira 0. Se eu tenho 0 entrando numa porta AND, eu não preciso nem saber quais são as outras entradas. Então, na segunda situação ali, no segundo conjunto de entradas, a minha saída, o meu resultado final, também é 0. Terceira situação. A é 0, B é 0 e o C é 0. Invertendo o 0, vira 1. Então, tanto A quanto B, depois de passar pela porta inversora, vai para nível alto. Uma porta de OU de 1 com 1, 1. Quando esse 1 passa pela inversora, 0. Se eu tenho 0 entrando na porta AND, eu não preciso nem saber as outras entradas. O resultado dessa porta AND é 0. Então, na terceira situação, também eu tenho como saída 0. Qual alternativa que tem isso daí? Em 1, x é igual a 0. Em 2, x é igual a 0. Em 3, x é igual a 0. Nas 3 situações que a gente retratou aí, a nossa saída é de nível baixo. Beleza? Seguimos? Ok, Lucas. Questão 5. CLP, computador desenvolvido para desempenhar funções de controle. Olha que bacana, ó. Na mesma prova, uma questão fala que ele precisa desempenhar funções de controle. Então, a prova ajuda vocês a fazerem ela mesma, né? Já elimina uma alternativa lá da primeira questão. De diversos níveis de complexidade. Os CLPs apresentam diversas características.
não é uma dessas características. Primeira alternativa. Os status dos dispositivos de saída após a execução de uma rotina são executados pelo processador por meio dos módulos circuitos de entrada e saída? Verdadeiro ou falso isso daí? Essa é verdadeira? Por quê? Só acho que é verdadeira. Vamos analisar as outras para a gente chegar a uma conclusão. Letra B. Os status dos dispositivos de entrada são armazenados na CPU para serem processados pelo programa de aplicação. Verdadeira ou falsa? Lembra lá do nosso ciclo de scan. Esse aí é o nosso ciclo de scan que o CLP fica repetindo. Então, os status dos dispositivos de entrada são armazenados na CPU para depois ser executado o programa de aplicação. Confere essa, tá certa? Eu acho que é correto. Eu também acho. Letra B tá certinha, tá? O CPU, ou a CPU, compreende processador, sistema de memória e circuitos auxiliares de controle. São os circuitos que fazem a organização de qual hora cada um vai falar, né? Que a gente já falou que é uma das tarefas da CPU, organizar essa comunicação. Processador, memória e circuitos de controle. Correto também. A CPU executa a leitura dos status ou das condições dos dispositivos de entrada. A letra B confirma a letra D. A letra D confirma a letra B. Tá? Se uma está certa, a outra também está certa. A fonte de alimentação é responsável por fornecer tensão à CPU e aos módulos de entrada e saída. Não é? Fonte de alimentação fornece a energia. Energia na forma de tensão. Então vamos voltar na nossa letra A e achar o erro dela? Qual que é o erro aí, turma? Tem que atualizar a entrada de novo? Atualizar a entrada.
Eu vou anular essa questão. Eu não tô vendo um erro nela não, Lucas. Essa questão não está bem escrita, não. Os dispositivos, os status deles são atualizados, né? Depois que o programa é executado, o processador atualiza os dispositivos de saída. E ele faz isso exatamente através dos módulos de entrada e saída, tá? Essa questão aí, todo mundo tem a nota dela. Ok, então. Ficou mal Já não escrito. tem zero mais. Não, não teve zero não, tá, pessoal? Não vem com essas graças, não. Eu nem corrigi as abertas ainda, mas as notas estão tudo ali de 20 para cima, por enquanto. 20 em 50, né? Ainda tem uns 10 pontos das abertas. Tá anulada, tá? 5 tá anulada. Ficou bem escrita, não. Questão 7. A 6 a gente já fez. É do somador. Questão 7. Tranquilinha, né? Associar as colunas aí. Nível lógico, vou começar por eliminação aqui, ó. Letra B, representado por 1, nível lógico alto. Representado por 0, nível lógico baixo. Valores discretos é uma grandeza digital. Definido por uma borda de subida e uma borda de descida. Olha o nosso pulso aqui, ó. Borda de subida, borda de descida. E por fim, grandezas analógicas. Coloquei as duas principais grandezas que a gente usa como exemplo para falar de grandeza analógica. Ficou aí nossa sequência como B, C, D, E, A. Tá? Questão 8. Em uma residência, utilizou-se um sistema de automação hidráulica para controlar a temperatura da água. Fazer uns risquinhos menos tortos aqui, né? Vamos fazer uma marcação melhor. Para controlar a temperatura da água de uma banheira e para reaproveitamento da água da chuva. Nessas condições, pode afirmar que o sistema de automação deve conter sensor de temperatura? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pô, você quer controlar a temperatura da banheira, temperatura da água da banheira, né? Como é que você vai controlar se você não tiver sensor de temperatura? Então, parte fundamental aí é que esse sensor exista. Deve-se ter um controle de malha fechada para ter um resultado satisfatório? A gente já falou de controle de malha fechada lá na nossa primeira aula, né? Coloquei um sisteminha para vocês lá, saída. Aí eu falei que o sensor media a saída e, de acordo com o resultado, ele fazia essa modificação. Fizemos uma comparação lá com o rapazinho tomando banho, né? Que se ele ficar sentindo a temperatura da água que está caindo do chuveiro, ele está no sistema de malha fechada.
Se ele só pensar lá assim, todo dia eu coloco o registro nessa posição aqui, e coloco o registro na mesma posição lá, aí sem sentir a água, sem um sensor, ele não vai estar tendo um sistema em malha fechada. Então, para ele ter um resultado satisfatório desse processo, ele tem que ter um controle de malha fechada. Tá? Ele não consegue um resultado satisfatório com controle de malha aberta. Ok? Esse controle de malha fechada, também chamado de controle com retroalimentação ou com feedback, eles são mais caros, de mais alto custo, do que sistemas de malha aberta. Fica bem claro, né? Só da gente já ter que ter um elemento a mais que o elemento sensor lá, fica bem claro que a gente precisa de gastar mais para implementar sistemas de malha fechada. Última alternativa aqui. A bomba é o controlador do sistema? A bomba que controla o sistema? Negativo. A bomba é o que no sistema? Essa vai mandar água, que vai controlar o sistema e a temperatura. A bomba é o atuador. Ela é o atuador do sistema, né? Ela recebe as ordens do controlador para falar o que ela tem que fazer. Se é mandar água ou parar de mandar água, né? Então a 4 também está incorreta. Chegamos à conclusão aí, então, pela nossa análise, e somente a 1 e a 2 estão corretas nesse sisteminha aí de reaproveitamento de água e controle de temperatura. Questão 9 era uma das abertas. Para a gente finalizar a questão 10. Questão 10 era bacana também. Botar bastante em prática aí a ideia de entrada e saída e de variáveis analógicas e digitais, né? A gente vai ter um sistema de automação com alguns elementos de campo. Eles vão precisar ser conectados no cartão de entrada e saída de um módulo de entrada e saída. Sistemas que vão ser conectados são esses aqui, ó. Aí a pergunta é: quantos terminais, né? Quantos pontos de entrada e saída vão ser necessários? Só que nas respostas a gente tem uma diferenciação por entradas e saídas analógicas e digitais. Então, vamos fazer uma análise de cada um aqui, ó. Esses 4 botões intermitentes. Botões são entradas ou saídas? Botões são entradas ou saídas? Entradas. Digitais ou analógicas? Digitais. Sinaleiros são entradas ou saídas? Saídas. Digitais ou analógicas? Digitais. E os medidores de pressão? Medidor de pressão ou sensor de pressão ou transmissor de pressão? Analógico. Entradas Analógico. analógicas. Interruptores. Entradas digitais. Sirenes. Saídas digitais. Válvula de abertura proporcional. Saída analógica.
E, por fim, a nossa chave de fim de curso. Entradas digitais também, né? Então, vamos contar aqui. Entradas digitais. Eu vou ter 4 botões intermitentes. Eu vou ter 4 interruptores. E eu vou ter 3 chaves fim de curso. Então, eu tenho como entradas digitais 11. Tá? Vamos deletar as informações que a gente já compilou ali, já juntou. Entradas analógicas. Entradas analógicas eu vou ter somente esse medidor de pressão. Então, eu tenho 3 entradas analógicas. Saídas digitais. Eu tenho os 3 sinaleiros. Eu tenho as 3 sirenes. Um total de 6 saídas digitais. Por fim, falta as minhas, né? Saídas analógicas. As únicas saídas analógicas que eu tenho são referentes a essas 4 válvulas de abertura proporcional. Qual a alternativa que me diz isso daí? Uma dessas duas, né? 11 digitais, 3 entradas analógicas, 3 saídas digitais? Não. 11 digitais, 3 analógicas, 6 saídas digitais e 4 saídas analógicas. Letra E, né? Confere. Confere, turma. Tranquilo? Tranquilo. Ô, Lucas, Pode falar. só volta para mim, por favor, a tela das chaves aí, só a resolução, porque eu esqueci de colar ela ali. Eu estava Essa aqui? prestando atenção, esqueci. Só de colar, dos Essa botões? aqui? Não, não, do último, só os botões. Ah, essa aqui? Não, da última questão, as entradas analógicas e digitais. Espera aí. Eu tirei a apresentação sua aí, né? Espera aí. Essa aí, Marcelo? Sim, só para os botões intermitentes, sinaleiros, medidores, interruptores, sirenes. Mas você quer o quê? Aquela classificação? Isso. É que eu esqueci de colar a tela. Vamos ver aqui, porque eu fui apagando tudo, né? Vamos ver até onde dá meu Ctrl Z aqui. Acabou o Ctrl Z. Vamos fazer aqui, ó. Botões intermitentes, entradas digitais. Assim como os interruptores. Assim como as chaves fim de curso. O nosso medidor de pressão é
uma entrada analógica. Beleza, Lucas. Obrigado. Foi, não foi? Todos. Isso aí. Beleza, pessoal? Vou tentar liberar a nota para vocês até o fim de semana, tá? Provavelmente vocês recebem ela por e-mail aí, pelo próprio formulário, tá? Só tá faltando dar uma corrigida nas abertas. Me digam, como é que tá aí a questão do trabalho do Conheço 7? Lucas, o trabalho tá meio devagar, viu? É só a parte teórica tá praticamente pronta. E a parte tá complicada, a parte de montar o circuito lá. E o Reginaldo ficou essa semana, quinta e sexta, explicar para a gente a montagem do circuito no Arduino. Porque no sábado, como tinham só, parece que 5 pessoas na sala, ele não quis explicar, porque senão a maior parte da turma ia perder a explicação, que era muito importante. Entendi. Marcelo, do seu grupo específicos, eu não lembro quem tinha me mandado uma mensagem, alguém tinha me mandado uma mensagem perguntando se eu sabia de algum software que tivesse um sensor de som. Foi do seu grupo. Eu não estou lembrando o nome aqui agora. Porque nós caímos num problema muito grande pelo seguinte, não tem sensor de som no... Não tem. No simulador, não. No simulador não tem. Aí a opção que eu conversei a respeito disso com o Reginaldo, ele falou assim, Marcelo, a única opção que tem para a gente fazer é usar o potenciômetro no lugar, para simular. Uhum. Certo? Mas aí também a gente cai no problema, porque a gente precisaria de um banco de dados para registrar as leituras, e também o simulador não fornece para a gente. Mas ao invés de registrar, você não precisa registrar. Você pode, por exemplo, colocar num visor LCD para ter essa medição ao vivo. Você não precisa registrar o que já passou. E colocar tipo um LED simulando um alarme, né? A partir do momento em que ultrapassa determinado número de decibéis, ou em que o ruído começa a ser prejudicial, tá? Porque o simulador, para trabalhar com ruído, medidor de som aí, realmente o simulador não funciona legal. Não é que não funciona legal, mas não tem como simular, né? Lucas, aí a gente pensou nesse sentido, mas só que fica meio incoerente, para a gente fazer só uma medição, fica como se fosse um decibelímetro, né? Porque se você não vai registrar, então você não tem como, assim, uma área ali, às vezes o colaborador está trabalhando naquela determinada área hoje. Hoje estava com excesso de ruído, amanhã não pode estar, mas pode ir intercalando. Então, esse dado, eu não vou ter esse dado. Aí o coerente seria o seguinte, durante a jornada de trabalho dele, diariamente, teria que ter essa coleta desses dados para ver se realmente, com qual índice de ruído ele está trabalhando. O que pode ser feito em função disso, como que a segurança pode trabalhar nesse sentido para reduzir o nível de ruídos? Agora, Marcelo, você está vendo o problema, você e o seu grupo, vocês estão vendo o problema de uma visão diferente, até mais interessante. Normalmente, essa medição de ruído, ela não é baseada no trabalhador. Ela é baseada no ambiente, na área. Mede-se o ruído na área. Não tem nenhuma forma de associar esses dados ao trabalhador que estava naquela área naquele dia específico.
Entendeu? Então, às vezes, na área, o ruído, durante um período de tempo, fica dentro dos limites. Mas se o trabalhador saiu daquela área e foi operar numa outra área em que o ruído se manteve constante, em que ele é nocivo, é uma situação interessante que você colocou aí, tá? Porque essa ideia é a ideia de indústria 4.0. Você está medindo o ruído dentro da área, associando a um elemento que é o trabalhador. Você tem a posição do trabalhador dentro da planta e sabendo que à medida que ele se movimenta, ele vai estar sujeito a diferentes tipos de ruído. Entendeu? Então, assim, é uma coisa a mais para vocês colocarem no trabalho escrito, na apresentação. E é uma observação muito interessante, tá? Porque, na realidade, as medições de ruído, as medições de temperatura, qualquer tipo de medição dentro da indústria, ela é feita na área. O trabalhador não pode estar naquela área durante determinado período ou a mais que período de tempo que vai ser nocivo. Mas não é pensado e se o trabalhador saiu e foi para uma área pior, né? Ou e se o ruído naquela área que ele estava foi interrompido, mas ele se expôs ao ruído em outra área. É até uma consideração bem interessante, uma visão bem diferente desse problema aí. De qualquer forma, vamos ver o que vocês conseguem fazer aí na quinta, sexta com o Reginaldo, mas para mostrar a situação do ruído, não tem problema ser só momentâneo, tá bom, Marcelo? Porque é o que acontece na realidade. Tudo bem, tem um registro temporal, mas não existe, né, pelo menos não em larga escala, essa associação de dados do trabalhador com o ruído da área e pensando nesse deslocamento do trabalhador dentro da planta, entendeu? Isso aí é algo diferente. Aí, ô Lucas, só que a empresa ela não faz dessa forma, ela não pensa dessa forma, porque ela sabe, porque aí ela vai ter que cair nas questões trabalhistas, né? Então, tipo assim, a empresa, quando ela vai fazer uma medição, ela não faz quando o ruído realmente está muito alto, certo? É porque eu estou falando nesse sentido, porque eu já tenho 26 anos que eu trabalho, né? Então, eu conheço que é a rotina no chão de fábrica e o que a segurança do trabalho faz, né? Essas questões todas aí. Então, não é uma coisa assim que a gente tirou assim, de uma certa forma, tá falando assim, tá inventando, não. É porque realmente é condição real. Isso Não, aí que realmente eu sei que Marcelo. Por isso que eu tô falando que é interessante. Justamente por isso que eu tô falando que é interessante essa visão, né? Outra situação, não só do ponto de vista de infringir regras de segurança de trabalho, mas ainda, né, se a gente for pensar em termos de Brasil, a gente não tem tecnologia confiável o suficiente para garantir esses dados, entendeu? Seria um volume muito grande de dados. E se você jogar isso dentro da rede industrial da empresa, a rede pode não suportar e prejudicar a execução do processo. Então, assim, é um controle que teria que ser feito manual, né? E o manual a gente sabe que é complicado, né? Então, o que eu estou falando, que é interessante do ponto de vista, que é um controle que não existe, até por limitação tecnológica. O que vai acontecer futuramente? Redes mais rápidas, confiáveis, principalmente a ideia aí de rede 5G, vai possibilitar essa aquisição de dados e comparação. Big Data, grande quantidade de dados sendo transmitida a velocidades muito rápidas. Então, a gente vai conseguir colocar uma situação de localização, geolocalização dentro do operário e saber onde na planta que ele está
e a qual nível de ruído que ele está exposto, né? Então, o que eu disse foi o seguinte, Marcelo. É interessante, em último caso, vocês simularem o ruído no local, no momento específico. E aí vocês já jogam esse problema, que mais interessante ainda seria se a gente conseguisse, ao invés de controlar ou monitorar o ruído no ambiente, controlar o ruído a que cada trabalhador está exposto, né? Porque, na realidade, o objetivo é esse. A gente não está preocupado com o ruído no ambiente. O ambiente pode fazer o ruído que quiser, desde que não tenha ninguém ali sofrendo aquele ruído, né? A gente não pode ter trabalhador exposto ao ruído por um período de tempo que é nocivo à saúde dele. Não é o ambiente que não pode ter ruído, tá? Então, quando eu digo que é um ponto de vista interessante, justamente para a gente gerar esses questionamentos, né? Por que não é feito assim? Ah, porque vai gerar implicância trabalhista. Vai. Porque eu sou engenheiro de segurança, eu sei, estudei muitos casos que a gente vê o que acontece dentro da empresa. É muito difícil seguir todas as normas, né? É muito difícil controlar todas as normas e controlar os trabalhadores e controlar todas as situações dentro da empresa. Só que agora a gente está tendo um desenvolvimento tecnológico que vai começar a permitir isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Ok, Lu. Pessoal, então é o seguinte, eu perguntei do trabalho, que a aula de amanhã eu vou liberar para vocês darem um gás aí, principalmente na parte escrita, na parte de apresentação de slides. Porque já é semana que vem, né? Semana do dia 5 de outubro aí. Então, dá uma adiantada no trabalho aí, melhorar a escrita, melhorar os slides. De 6h15 a 7h55, eu vou abrir a nossa sala de aula. Se tiver slide pronto, se tiver dúvida, vem cá, pergunta, faz uma apresentação teste do slide, tá? Eu vou dando toques, dicas do que eu acho interessante ter, do que eu acho interessante não ter, tá? Como se fosse um treinamento da apresentação mesmo, tá bom? Pode ser assim? Fechamos isso para amanhã? Ok, Lucas. Eu vou ver se dá para concluir até amanhã, né? A Não, parte teórica. tranquilo. Marcelo, a minha ideia é o seguinte, não é nem concluir até amanhã, é que vocês usem a aula de amanhã para ajudar a concluir. Porque eu queria que todos os grupos fizessem essa apresentação para mim na quarta. Tá? Não precisa apresentar para mim a parte de simulação, a parte de software, do Arduino, quem vai usar Arduino, acho que todos vocês devem usar Arduino, né? Não precisa apresentar para mim essa parte, que é algo que vocês ainda estão desenvolvendo, trabalhando junto com o Reginaldo. Mas eu estou falando a parte da apresentação, do slide, tá? Se todos os grupos conseguirem apresentar para mim na aula de quarta, eu acho que fica bacana, tá? Pelo menos para a gente fazer uma espécie de treinamento, ensaio, né? Treinamento não, ensaio. O meu grupo, por exemplo, conseguiu desenvolver várias coisas sobre o assunto, mas não o conceito em si, o que vai fazer, Faltam alguns detalhes ainda importantes. Não, tranquilo. Então vamos pensar e amanhã eu estou disponível no horário para a gente tentar clarear essas ideias aí, porque a apresentação é semana que vem já, tá bom? A gente tentar dar uma agilizada nisso daí. Beleza, turma? Ok. Ok. Mais alguma dúvida hoje? Então a gente se vê amanhã às 18h15. Combinado? Até lá. Tchau, tchau. Boa noite. Ok, Lucas. Boa noite. Obrigado. Até mais, professor. Com Deus. Professor, boa noite, obrigado.